Olá, eu sou o Piara Bosque e estamos começando mais um Política em Foco na TVA. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado por Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Prazer estar aqui contigo, dividindo esse espaço de conversa. Piara, o prazer é meu, estar dividindo contigo, estar dividindo com a Karina e dividindo com os nossos telespectadores. É sempre bom, né, a gente poder discutir os assuntos que estão em pauta na Assembleia Legislativa e reverberam aí na sociedade catarinense. E agora eu faço a saudação a Karina Manarim, do blog da Karina Manarim, também uma pioneira nesse mundo do jornalismo, de ser o próprio veículo que hoje nós três representamos aqui, eu com Piara.net, o Informe Blumenau, tu com o teu blog, Karina, e fazendo um painel bonito de Santa Catarina, porque estamos aqui, eu da Grande Florianópolis, a Karina com o sul do estado, o Vale com o Alexandre, para discutir temas muito polêmicos e que vão render bastante, porque o Brasil está vivendo isso e Santa Catarina também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, de uma forma até abrupta, um tarifaço de 50% a todos os produtos brasileiros, e na carta que ele mandou ao governo brasileiro, primeiro no site dele, mas depois encaminhou ao governo brasileiro, justificando que havia uma caça às bruxas ao ex-presidente Bolsonaro e questionando também o julgamento das Big Techs pelo Supremo, uma ação bastante dirigida ao Supremo, ele querendo que se encerre esse tipo de julgamento, e também alinhando uma questão que não é bem assim, de que o Brasil tem vantagem no comércio com os Estados Unidos. Hoje a gente tem desde 2009 um superávit dos americanos em relação a isso. É política, é economia, afeta demais Santa Catarina. Vou começar com o Alexandre. Alexandre, como é que tu vê esse momento? É um tsunami político. Desde que o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele tem aplicado uma política agressiva com os parceiros comerciais deles, por questões que ele entende que são prejudiciais aos Estados Unidos. Agora, nessa questão específica do Brasil, eu considero uma coisa surreal, porque ele mistura alhos com bugalhos. Não tem uma questão técnica, uma questão econômica, essa questão do prejuízo que ele diz que a economia americana tem com relação à economia brasileira não é verdade, né? Como você mesmo disse, os Estados Unidos têm um superávit há bastante tempo nessa relação, e ao misturar questões políticas, ele extrapola qualquer limite de atuação de um presidente de Estado numa sociedade democrática. O Brasil, sim, pode estar vivendo algumas dificuldades econômicas, a gente pode questionar tudo, mas a gente tem que respeitar a nossa soberania. E o canetaço que ele deu com relação ao Brasil não tem precedentes nenhuma outro país do mundo. É um canetaço significativo, 50%, que impacta em muito na economia brasileira e impacta também na economia americana, porque vai ter um reflexo. Então, obviamente a gente foi, eu tenho certeza que ninguém esperava, né, essa taxação e muito menos os argumentos da taxação, porque ele querer se meter em questões da política nacional não pode. E aí ele mistura governo federal, ele mistura Supremo Tribunal. É a mesma coisa que um representante do Brasil questionar uma decisão da Corte Americana. Então, eu acredito que ele extrapolou qualquer limite. Agora, o momento, e eu percebo isso, né, nas autoridades, é tentar se recompor e ver qual é a alternativa. Afinal, nós estamos falando dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, que tem que buscar um consenso, até porque realmente o prejuízo é muito grande. E eu não tenho clareza de como é que se resolve isso pela imposição que ele fez, misturando alhos com bugalhos, dando a entender que se tiver uma outra reavaliação em questões políticas, ele pode liberar. Bom, mas aí o Brasil não pode fazer isso. Então, espero que a diplomacia, que é ela que tem que prevalecer nessas relações comerciais, ela que predomine nessas conversas daqui para frente. Pois então, Karine, a gente num momento em que a gente tem um presidente que é hostil a Trump, como Trump é hostil ao presidente Lula, e que inicialmente Trump, nas primeiras falas como presidente, quando anunciou as primeiras tarifas, o Brasil até saiu barato com uma tarifa de 10%, menor que a maior. Tinha uma grande expectativa, todo mundo na frente da TV, ele vai anunciar, né? E nós ficamos com uma tarifa bem menor, né? E muitas vezes dando entrevistas dizendo que
que o Brasil não era importante, não era relevante. Isso muda, passou alguns meses, isso muda. A gente estava até se adaptando a um cenário de, o Brasil tem uma tarifa menor, talvez tenha uma vantagem. E de repente vem esse 50%, que se começa daqui a alguns dias, se não houver nenhuma diplomacia no meio, e com a promessa dele, com a ameaça dele de que se o Brasil implantar uma reciprocidade, ele vai botar mais tarifa ainda. Como é que tu vê esse cenário e as dificuldades políticas de composição de dois presidentes que não se encontraram ainda e que não têm canais de diálogo? Eu acho que isso foi uma sucessão de fatores. Acho que nós podemos ver, como tu mesmo citaste, lá no início, quando ele começou com essa história de tarifaço, nós ficamos com um tarifaço, uma tarifinha. Light. Uma tarifa light. E eu acho que isso também é político. Claro que é político. A questão é que também tivemos várias provocações do governo brasileiro quanto aos Estados Unidos, que culminou com a história do BRICS, que eu acho que foi a maior provocação. Já se falava nessa questão de trocar a moeda, de não ser mais o dólar, a moeda que avalia o mercado aqui também, mas eu acho que foi mais incisiva essa história do BRICS no Rio de Janeiro, quando o Lula foi incisivo, e eu acho que isso meio que detonou toda essa bomba que já estava armada, de certa forma, por essa falta de diálogo que já havia lá no começo, né? Por essa diferença de ideologias e essa briga que a gente acompanha, e que às vezes, o Piara, eu até classifico assim, parece uma briga de quinta série. Era o que eu via, era a imagem que me via na cabeça. Sabe, uma briga de quinta série, quando alguém fala, mas eu vou tirar a tua moeda, tu não vai poder comprar o lanche amanhã. Não, mas peraí, então eu vou taxar o lanche do bar, porque aí tu também não compras, sabe? E não se chega a uma conversa de nível que possa encaminhar uma solução para isso, né? E o que eu espero é o mesmo que o Alexandre espera, que o corpo diplomático possa encaminhar isso de uma forma civilizada, que é o que está faltando hoje, sabe? O Donald Trump, ele foi reeleito e ele veio com uma certa agressividade que eu considero bem maior do que ele tinha no primeiro governo. Né? O primeiro governo, eu acho que as pessoas ficavam meio com o pé atrás, porque achavam, nossa, ele vai... E eu achei o primeiro governo dele muito equilibrado até, né? Esse, ele veio com mais agressividade. E aí tu vai lá e provoca, entende? Então, veja bem, eu acho que há uma situação que nós não temos que achar o culpado. Na minha opinião, essa questão de revida aqui, provoca lá, debocha aqui, tá virando bagunça mesmo, né? Tem que ter uma reação importante e uma reação civilizada nessa história. Porque a gente fica discutindo quem é o culpado, mas quem paga o pato, a gente Somos sabe nós. quem é, né? Quem paga o pato, aqui em Santa Catarina especificamente, que no primeiro semestre desse ano vendeu quase R$1 bilhão para os Estados Unidos, foi muito parecido com a venda que o Rio Grande do Sul teve, um dos estados que mais fez esse comércio com os Estados Unidos. Os setores que prejudicados, máquinas e equipamentos, empresas de Joinville e Blumenau e região exportam maquinário industrial e motores para os Estados Unidos. Com alíquota alta, esses produtos perdem competitividade. Madeira e celulose, no Vale do Itajaí e litoral dependem fortemente do mercado americano. A Suzano, por exemplo, já alerta para instabilidade na cadeia global. Metalurgia e metalomecânica, apesar de menor do que no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, Santa Catarina exportou cerca de 69 milhões de aço em 2024 para os Estados Unidos. Sabe que o aço me parece que o aço é um dos produtos que os Estados Unidos mais importa nosso. Inclusive, eu estava vendo um caso que aconteceu no governo do George Bush, eu acho, que ele tentou taxar, né? Também fez uma taxação, porque disse que o mercado lá estava sendo prejudicado. E aí houve uma conversa e chegaram a um consenso. E o aço já tinha sido taxado nessa de 10% nessa primeira... Isso. E no governo Bolsonaro teve uma taxação na época, e o Bolsonaro negociou com eles uma cota. Negociaram uma cota e parece que teve empresa do Brasil, inclusive, que se instalou lá para poder passar um pouco dessa cota, porque aí trabalhando nos Estados Unidos poderia. Essa do aço me chamou muita atenção, uma conversa que eu tive com o empresário criciumense, que trabalha nessa... Me fugiu o nome dele agora, mas ele é muito, muito relevante lá em Criciúma. E ele falou que também é uma oportunidade, Brandão. Né?
está presidente da Associação Empresarial agora? Félix Robold? Não. Não, Félix Robold não é de aço. E aí ele faz equipamentos para aviários, para questões, e ele usa muito aço. E ele diz que ter aço sobrando no Brasil e de um jeito que estimulado para melhorar o preço, ele é um fomento à própria indústria nacional, porque ele diz, eu compro metade do meu aço da China. Então tem uma sobra de aço aqui, no fundo pode ser até um ajuste assim. Mas a gente tem aqui o nosso agronegócio em Santa Catarina, exportações de carne, suco de laranja e café trazem preocupação. Mas Santa Catarina deve buscar alternativas na Europa e na Ásia. Mas exportação de carne acho que é o nosso principal preocupação. E a logística, né? Porque a grande galinha dos ovos de ouro de Santa Catarina são seus 5 portos, né? A gente criou um complexo portuário que é inveja para outros estados. O Rio Grande do Sul tem diversos projetos para criar um porto no litoral norte gaúcho, que é uma linha reta, é muito mais difícil, porque eles têm Rio Grande, e eles perceberam que essa nossa concentração é um dos diferenciais que fizeram Santa Catarina dar um salto. Então a gente tem todo um ecossistema que depende de exportação e importação, e os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. E eu pergunto assim... Inclusive o mel. O mel também. A gente vê... Santa Catarina não está muito tímida ainda nessas conversas? A gente percebe a Fiesc fazendo alguns movimentos. É que eu acho que está todo mundo numa saia justa, porque quem tinha que botar a boca no trombone, né, que são os presidentes, acabaram já botando, e deu no que deu essa caca. E é interessante que tudo tem uma concepção política nesse movimento, e a gente percebe setores que sempre foram muito próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que são muito prejudicados. Por exemplo, o setor do agro, né? O setor do agro sempre foi muito enfático no apoio ao ex-presidente Bolsonaro e foi golpeado com essa questão. Então, a gente percebe as lideranças, principalmente a gente viu o que aconteceu com o governador Tarcísio em São Paulo, que ele resolveu bancar, e aí a confusão que está dando, inclusive, com o próprio filho do ex-presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que dizem ter sido o pivô dessa questão lá nos Estados Unidos. Ele diz. Não, dizem, né? Eu acredito que é muito pouco, mas claro que tem alguma conotação. Ele está puxando o bumbo para ele. Mas essa questão da Fiesc, eu estava lendo uma matéria desta semana, e o que a Fiesc, como a Fiesc se manifestou? Ela disse que ainda não existem detalhes sobre como vai ser essa taxação. E aí tem até eu acho que é uma regra 232, se eu não me engano, vocês já ouviram falar, que é uma regra que existe nos Estados Unidos ou em outros países, vou falar que já estava em estudo para alguns produtos, que inclusive Santa Catarina exporta para lá, que é assim, eles estão constatando que tal produto está atrapalhando o mercado aqui, sei lá, móveis. E aí eles deixam em stand-by essa taxação e eles fazem um estudo para fazer uma negociação. E já alguns setores de Santa Catarina já estavam enquadrados nesse estudo. E esses setores que estavam enquadrados nesse estudo, eles não alteram ainda a taxação deles, até que saia o resultado. Então, tem alguns casos específicos que a Fiesc já está estudando, mas ainda não existe, eles não sabem detalhes sobre a regra, entende? Porque é um jogo de xadrez, né? É um jogo de tem xadrez. gente que fala até que não vai ter. No dia 1º de agosto, talvez eles tirem. E lembrando que o Trump já ameaçou em outros países e não fez isso. Não fez. Se bem que eu hoje ouvi uma reportagem na Rádio CBN falando que, por exemplo, já tem frigorífico no Mato Grosso suspendendo o processo porque eles já têm estoque suficiente para ver o que acontece. Porque é um jogo de xadrez. Porque tem que entender, por exemplo, o setor que mais exporta é a questão da madeira, da produção. E é para servir a indústria americana, né, para fazer móveis, para fazer um monte de coisa. Então quando chegar lá, também vai ter um impacto para eles. Sim. Então, quer dizer, e a gente percebe o jeito do presidente americano, ele é muito tempestuoso. Eu tenho uma sensação que se o Trump tivesse anunciado isso
no primeiro mês de mandato, a gente estaria muito mais apavorado agora. Mas como a gente já viu o Trump recuar tanto, E que tu... ele late, e depois, porque isso gera efeitos na própria economia É isso aí, americana. Claro. ele vai jogar contra o patrimônio. Um Tanto país que- que já vive com inflação, o Biden, o presidente anterior, não conseguiu lidar com isso. Ele vai deixar o suco de laranja deles mais caro, o café deles mais caro. É alguma coisa que tem E essa efeitos questão de locais. comprar o café da Venezuela, ou da Colômbia, acho que eles também estavam aventando, será que isso supre o mercado de lá, se daqui a pouco não comprar mais do Brasil? Que é mais Eu não sei maluco como ainda, é vai que é comprar da isso. Venezuela, Não então... é Venezuela, não vai- acho que é da Colômbia. Não, é que aí não né? tem da Colômbia, coerência não, alguma. É o café Mas da é aquela Colômbia. coisa, a gente acabou de viver um problema doméstico aqui do preço de café causado por quebra de safra, por dificuldades mundiais de ter o café em quantidade. É né? isso aí. Esse é o momento de taxar o café. Eu acho que ele vai ter... Eu não acredito que a gente vai ter o que a gente teve entre Estados Unidos e China, porque aí é briga de cachorro muito grande, né? Aí é questão comercial Porque mesmo. aí o Trump foi lá e botou a tarifa, a China botou, ele botou de novo, botou de novo. Quando chegou em 200% a tarifa de cada um, eles disseram, tá, agora vamos conversar. Mas eu acho que, porque pois é, acabou. então, mas aí será que o Brasil não está se comparando à China É. nesse caso? Não seria a hora de sentar e conversar? Mas e eu dizer, acredito não, que está peraí, sendo feito isso, eu tenho essa percepção. Não, óbvio que está sendo, Não, é mas, isso. mas aí eu acho que eu vou de um sugerir lado se conversa e de outro vai o presidente e fala, eu que deveria taxá-los. Gente, não é hora de fazer isso. Acho que a gente vai falar um pouquinho da condução política dessa história no próximo bloco, porque no tempo que a gente tem aqui não vai ser suficiente. Então, daqui a pouquinho, Política em Foco volta. Estamos de volta com Política em Foco. Hoje o tema é polêmico e é relevante e importante. Nem sempre o que é polêmico é relevante, mas hoje juntou as duas coisas nessa questão da taxação que Donald Trump promete para os Estados Unidos caso o Supremo não dê uma ré nos processos envolvendo Jair Bolsonaro e as Big Techs que também sofreram com decisões do Supremo recentemente. 50% sobre produtos na economia brasileira. Eu estava lembrando, quando deu ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, uma revista brasileira botou uma cara do então presidente americano George W. Bush e botou a manchete, é com este que o mundo vai? Duvidando da capacidade do Bush, que sempre se mostrou um presidente bastante limitado, de conduzir aquele momento de crise mundial. As nossas figuras hoje, quando a gente olha para o Lula, quando a gente olha para o Jair Bolsonaro, quando a gente olha para o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, comemorando sanções e dizendo que é pouco, que pode ser mais, quando a gente olha para o Tarcísio de Freitas presidenciável, embora negue, mas dizendo, inicialmente, botando só a culpa no Lula, mas depois levou uma chamada dos empresários paulistas e começou falar muito mais na defesa e na tentativa de soluções, e foi criticado pelos bolsonaristas por isso. A nossa geração de líderes está pronta para o desafio? Olha, eu acho que nessa quinta série aí, o que ainda passou de ano, talvez com prova, ainda foi o Tarcísio, que tentou conversar e que fez algo um pouquinho mais civilizado. Porque é como eu vejo, eu acho que hoje os líderes, da forma como eles estão agindo, eles não estão mostrando o preparo que deveriam ter. Lembrando, é uma situação sem precedentes, gente. É importante que a gente entenda isso. Alguém lembra disso acontecer? No Brasil, certo? No mundo, eu não sei. Um presidente impactar tanto, tentar impactar na política interna de outro país, é um próximo. Em casos extremos, que há violação dos direitos humanos, violação da democracia, tudo, aí sim, mas não é o caso que existe agora. Eu entendo que quem está acostumado a ver o presidente Lula, ele é muito duro, muito enfático quando ele está incomodado. E eu acredito que nesse episódio a gente não viu
Nenhum pronunciamento mais estridente dele. É óbvio que ele tem que dizer assim, bom, nós vamos mas tomar... ele debocha. Não, Ele debocha. eu não... Não precisa num momento desse eu não fazer acredito. isso. Eu não vejo assim. Agora, Não. alguma... Vou te dar uma jabuticaba, Trump, para. Eu achei divertido. Eu não achei divertido. Agora tem que entender que o presidente Lula, ele tem um compromisso com o povo que elegeu ele tem um compromisso com o Brasil. E isso tem uma resposta. Então, eu não vejo ele, eu não concordo, enfim, né, faz parte do jogo. Eu acho que ele foi irônico. Em nenhum momento ele fez um enfrentamento. Né? E outra coisa, agora, como é que quer que um presidente reaja a uma situação dessa e fique quieto? Alguma coisa ele tem que ser feito. Mas ele tem que ter uma postura. E nesse meio tempo... Ficar debochando da jabuticaba. Você está querendo que o Lula tenha a postura que o próprio Trump não teve? É gozado. Sim, mas aí o próprio Bolsonaro mas se ele não teve. demonstrar uma postura nesse momento, ele vai estar sendo diferente Agora, dos a gente outros. não pode esquecer que... Mas não vai mudar. mudar. Que Luiz Inácio da Silva, ele é o presidente. Que Luiz Inácio Lula da Silva é um grande palanqueiro, né? Ele nunca deixa o palanque. E deram para ele, no momento em que ele estava com a popularidade em baixa, com a avaliação do governo em baixa, um inimigo externo. E a gente já viu muitas vezes ao longo do mundo o inimigo externo reforçar a popularidade e a possibilidade de recuperar um pouco dessa popularidade dos presidentes. Os próprios Estados Unidos são reis nisso. Porque muitas vezes governos, quando estavam em crise de popularidade, entravam numa guerra. Invadiu o país, é isso aí. E a guerra sempre, tu cria um inimigo externo. O Lula não criou um inimigo externo, ele ganhou. Caiu no colo dele. Caiu no colo dele um inimigo externo. E a pesquisa da semana que a gente está gravando esse programa, a primeira pesquisa, a pesquisa Atlas, já mostra aumento da aprovação dele e rejeição da desaprovação de governo. Porque mexeu no bolso. Porque quando mexe no bolso é o que mais pega. É a economia. Mas eu preciso dizer que, assim, como o Piara disse, tem uma comparação com o ex-presidente Bolsonaro. E aí as pessoas estão colocando também na conta do ex-presidente Bolsonaro esse movimento do Trump. E isso está claro, porque o filho dele está lá nos Estados Unidos dizendo que ele que fez aquilo, tem que cair na conta dele. Eduardo Bolsonaro disse que achou um desrespeito o Tarcísio ir na embaixada, procurar a embaixada, em vez de procurar ele. Porque ele se coloca como a pessoa... Tanto que, quando ele se licenciou do Congresso, ele disse que estava indo para os Estados Unidos buscar sanções por Alexandre de Moraes. Mas que poder é esse que ele tem? Mas assim, e aí saiu mais do que a culatra. Agora, é um tabuleiro do jogo de, obviamente, Trump querer influenciar na eleição brasileira e fortalecer os bolsonaros na eleição brasileira. Mas ele pode ter errado o tom. Dentro de uma informação muito clara do que deve acontecer, do que se encaminha para acontecer, que é o julgamento de fato do ex-presidente Bolsonaro. Mas aí, olha só, deu resultado isso? Porque o processo não teve ré, ao contrário, parece até que foi acelerado. Importante a gente dizer que a mesma PGR que apresentou a denúncia, obviamente, ia pedir a condenação, né? Era como se o advogado que fez a acusação lá no fim dissesse... Não, peraí, vamos Sim, esquecer. Não. Então, isso é de praxe, Seria um absurdo o PGR, Supremo, o próprio governo mudar alguma coisa porque um presidente de um outro país vem querer peitar nossas questões. E a questão, de novo, o judiciário tem um monte de fragilidade, um monte de problema, o governo federal nem se fala, mas a soberania de um país é importante. E no momento que você percebe um agente externo motivado por uma questão política prejudicar os próprios, isso é um tiro na culatra do tamanho de um bonde, né? Agora, olhando para Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, Santa Catarina é um estado que se preocupa demais com essa questão, o governador Jorginho Melo teve uma resposta inicial de governo, não do Jorginho, de cautela, etc., mas o governador Jorginho, que é uma pessoa que todo dia se manifesta sobre alguma coisa nas suas redes sociais, que dá entrevistas, que nunca perde a chance de dar uma cutucada, especialmente no presidente Lula, ele está se resguardou. Ele não está comprando uma briga que não é dele, mas que talvez seja uma briga dos catarinenses. Vocês acham que o governador Jorginho Melo devia ser mais Tarcísio ou continuar Jorginho? Eu acho que ele vai continuar Jorginho.
Mas ele não está sendo Jorginho ainda, né? Como você falou, ele não está sendo. O governador, onde ele pode, porque ele entendeu o tamanho dessa contradição, dessa situação. É um ônus político, talvez, para ele. Então, eu acredito que ele está muito preocupado com tudo que está acontecendo, né? E, enfim, eu acredito que devagar no andor é o que todos esses políticos mais ligados ao bolsonarismo estão pensando nesse momento. E muita gente defende, inclusive, que as reações sejam muito cautelosas, né? Eu estava vendo um programa dizendo que a própria retaliação aos Estados Unidos pode não vir na área das tarifas, que já houve momentos, por exemplo, em que se retalhou quebrando patente de remédios, por exemplo, indo em outras soluções que não envolvam a taxa, ou estimulando aqui ou ali a busca por outros mercados, que é importante e que deve ser permanente. Ela também faz parte da questão, mas não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? O móvel não vai depois de amanhã para a Indonésia, né? Então ele tem todo um fluxo, mas e a gente viu que o governador Jorginho Melo ele retomou um hábito, especialmente do governo Luiz Henrique, também Colombo, também Espiridião Amin, mas especialmente do governo Luiz Henrique, de viajar e abrir mercados, né? A próxima viagem tem viagem para o Marrocos, tem viagem para a Índia. Ele teve na China, um ponto positivo, porque ele viajou para os Estados Unidos no momento e fez uma viagem similar para a China e para o Japão depois, ignorando essas questões ideológicas de quem deve ser o nosso grande parceiro. E ele tem conseguido trazer, né, resultados, então, assim. Mas é o momento de acelerar essa política de buscar outros parceiros comerciais para depender menos, não especificamente dos Estados Unidos, mas depender menos de um país. Eu acho que do ponto de vista do Estado, tirando a questão da taxa, eu acho que isso é saudável em qualquer momento. Agora, a questão específica da taxa, eu acho que tem que se ter cautela e esperar um pouco para ver o que realmente vai acontecer, né? E quais as regras que vamos ter. E será que o Lula vai vai fazer uma retaliação com um percentual? Como que vai ser isso, entende? Eu teria um pouco de cautela, né, nesse momento, conversaria com o setor produtivo para ver qual é a ideia, porque a Fiesc está muito empenhada nisso, inclusive me parece que eles vão tentar conversar com o ministro para tentar... Já teve algumas conversas, né? Então eu vejo que o governo do estado neste momento ele tem que estar, né? Talvez o Jorginho até receba um pito aí do Eduardo Bolsonaro se começar a conversar, mas... O ex-prefeito de Blumenau e hoje deputado estadual, o Napoleão Bernardes, ele falava em momentos de crise na palavra janela de oportunidades. Né? Eu acredito que sempre há uma janela de tu olhar assim, bom, e aí, isso vale para todos nós. Um dia a gente toma uma ré no emprego, uma ré numa situação, e diz, opa, mas o que eu posso ter aqui? No mínimo, para refletir, para que num outro momento, eu acredito que as coisas vão acabar se acomodando. Acho que vai ter conversa. Eu acho que vai acabar se acomodando, porque é isso. Não, é surreal demais. É muito surreal. Mas eu acredito também que é um momento de pensar assim, opa, como é que a gente pode não ficar tão refém para isso? E a indústria catarinense tem condições, tem capacidade, tem know-how, né, para isso, né? Isso é uma coisa que o Lula aparentemente está acertando nesse momento, é designar Geraldo Alckmin, o vice, para conduzir negociações com os empresários. Trazer dos empresários esse sentimento e espero que não seja feito nada descolado do sentimento dos empresários. Porque também é o ministro, né? Ele é o ministro, da indústria e comércio. Então, é a pessoa que está habilitada para isso. E tem tamanho para fazer essa conversa e talvez fale melhor o idioma. A gente está entrando no finzinho do programa e a gente tem mais um assunto, a história do Trump mexe com paixões, mexe com várias questões da economia e da política, mas a gente viveu no Rio Grande do Sul nos últimos dias um revival de algo que a gente não quer viver nunca mais e que Santa Catarina, infelizmente, viveu 2 vezes. O Alexandre está aqui de Blumenau, vive isso com muito mais Abril peso. de 2023. E a gente teve saudades também no extremo oeste do estado, de um ataque à escola do Rio Grande do Sul, que resultou na morte de uma criança. E a gente manifesta toda a nossa solidariedade sempre, ainda mais nós que vivemos essa dor, e tantos estados estão vivendo. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso, eu acho que é importante a gente trazer esse destaque,
é que quando teve o último episódio aqui em Santa Catarina, a Assembleia tomou muito à frente de melhorar a legislação, de tentar melhorar a legislação no possível dentro das atribuições do Estado com uma série de legislações novas. ações e legislações. E uma delas, a implementação da Lei 18.643 de 2023, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, determina a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas de Santa Catarina. 2 anos, ainda não está regulamentada pelo governo estadual. É um problema e o que aconteceu no Rio Grande do Sul nos ajuda a lembrar disso e discutir mais uma vez. Mas o que impede de estar regulamentado? Por que não está regulamentado? Tem algum empecilho Eu acho que material? às vezes a vida real não bate com algumas questões. É importante a gente dizer que a Assembleia tomou um protagonismo quando deu o episódio de Blumenau, chamou, discutiu, fez muitas coisas. Mas eu imagino muitas iniciativas bem intencionadas, mas que acabam, imagina botar a questão da segurança. Por exemplo, Blumenau, em uma semana, botou vigilante armado, um valor muito grande, e eu te confesso que ele atendeu o anseio da população. Que precisa de respostas. Se sente segura e precisa de resposta. Mas eu tenho dúvida sobre a eficácia, como eu tenho dúvida da eficácia da câmera, a eficácia do monitor. Porque são casos isolados e muito dificilmente, quando isso acontece, esses casos são evitados. E as coisas são desconexas, porque aí o município faz... Aí o governo, vamos botar segurança na escola, aí pegou aquele negócio, vamos pegar ex-policiais. Quantas escolas tem que estão assim? Então... bota a câmera, mas não tem segurança, bota a porta... E a porta do detector de mas imagina lá. quanto custa isso, como é que seria isso? Mas será que essa não teria um pouco de eficácia? Porque todo mundo tem que passar ali, se tiver alguma arma, uma faca, O Blumenau, ele entrou como? Pulou o muro. É que eu digo, é muito relativo. Aí o vigilante, eu tenho 2 filhos na rede pública municipal, né? O vigilante, por mais que ele esteja ali, bacana, mas se o cara quiser entrar pelo outro lado, vai entrar. Então, aquela questão de ter campanhas de conscientização, a criar comitês dentro das escolas com assistente social, com psicólogo, com educador, para tentar detectar algumas questões. Eu acho que é muito importante nessas horas a Polícia Civil, a inteligência, monitorando, entrando. A gente sabe que a rede social, o Trump não vai gostar que eu vou falar disso, mas a rede social muitas vezes terra de ninguém, o pior do ser humano está ali dentro. E vocês não consideram que talvez a cada vez que acontece algo assim, é uma coisa que se explora demais e isso não pode daqui a pouco incentivar quem já está pensando em fazer isso? Eu não sei, eu estou falando como leiga, a comoção entende? Mas é que é uma coisa que... Mas é que a comoção de 4 crianças serem assassinadas dentro de uma creche é uma coisa sem precedentes. Né? Mas não sei. Nesse caso, tu tem toda a razão das redes sociais, Piara, mas nesse caso de Blumenau não tinha nem isso. Não tinha nem. O cara não tinha vínculo com a escola, ele tentou entrar em 2 outras escolas antes, o cara não tinha vínculo com a escola, o cara não tinha vínculo com rede, ele tinha um histórico de já ter brigado com o enteado, tinha um histórico de agressão, mas não era um histórico de o cara é bandidão, não. O cara tinha um histórico de ter brigado, acho, com o padrasto, ameaçado o padrasto, que rendeu um BO. Então o cara não tinha histórico, ele ia fazer aquilo, ele ia conseguir, ele foi num lugar, não quando deu, eu falei, mas quando eu falei da inteligência da Polícia Civil, é importante ressaltar um trabalho excelente deles. Eles têm que, quando eu falo em jogar mais luz, mais orçamento, mais destaque, para que se busque. A gente vê muita a solução do policial na porta, é assim, morreram crianças, tu tem que dar uma resposta imediata, mas não era a resposta. A questão do vídeo monitoramento, a sensação que passa é que o próprio governo do estado não acha que é o... E aí a gente tem muitas vezes... Que é o ideal. Que a gente tem muitas vezes dentro da construção das legislações, essa história de que aprova a lei, mas a lei não foi regulamentada. A gente já viu aqui, a gente já tem... A lei do Pitbull. A lei do Pitbull. Agora, essa aí, o governo do estado proibiu o Pitbull. Eu falei, mas o Marcos Vieira proibiu o Pitbull. Foi projeto de lei do Marcos Vieira. Na época do Luiz Henrique da Silveira. Na época do Luiz Henrique da Silveira, eu era foca, eu fiz a matéria, a notícia.
Sim. E daí eu assim, ué, mas não está proibido ainda? Não, mas faltava uma regulamentação. E que são coisas assim, o parlamento muitas vezes faz o seu papel, toma a iniciativa, o governo veta, às vezes veta derrubado, às vezes não veta, mas fica esse... Às vezes na própria lei está escrito ali que tem que ter um decreto para regulamentar as regras e tal, e aí não é feito. Tem Às vezes é a várias forma de escapar do vício de iniciativa do gerar despesas também, né? Então, Deixa rolar. a gente fica na expectativa. Eu acredito que uma lei aprovada, até por respeito ao parlamento, que representa as pessoas, ela precisa ser É que regulamentada. nesse caso vetar uma lei dessas, porque eu também acho, é uma questão financeira, mas vetar uma lei dessa é um desgaste tremendo para o executivo, seja ele qual for, ainda mais nesse contexto aí que a gente aconteceu. E a gente vive uma situação... A gente teve uma mudança recente na Secretaria de Educação de Santa Catarina, a professora Luciana Sereta assumiu, carreira digna, carreira muito irretocável. honrada e irretocável da Luciana Sereta, e assumiu com a missão, uma missão que aparentemente comezinha, de botar ar-condicionado nas escolas, porque o governo não consegue botar ar-condicionado nas escolas, mesmo quando compra, né? No governo anterior foram comprados ar-condicionados e a instalação elétrica não permitia a instalação dos ar-condicionados comprados. E o que parece assim, não, mas é só melhorar a estrutura elétrica. Talvez seja por isso que não botaram as câmeras de vigilância também. Então, às vezes a solução da caneta, da primeira ideia, da primeira comoção, ela esbarra em questões da própria infraestrutura das escolas. As nossas escolas, do jeito que estão hoje, botar uma câmera de videoconferência, botar uma cereja num bolo ruim. Não, é isso aí, é isso aí. E entram outras prioridades, é essa questão. A iniciativa é boa, tem um cunho, mas a efetividade das questões. Tem muita demanda que envolve essa questão da segurança nas escolas, tem muito. E, o vídeo é importante? Não, é importante. Mas o cara vai deixar de entrar porque tem uma câmera? Quantas câmeras tu vai botar numa escola grande? E tu vai botar dentro, sabe? É que é difícil, né, de ter que estar com uma pessoa como essa que fez isso. E normalmente esses psicopatas, eles não estão preocupados com o depois. E também não estão preocupados que a câmera vai pegar. Não, pelo contrário, quanto mais publicidade... Eles não estão preocupados nem com a pena que podem ter. Isso E tu lidar com criminosos que não estão preocupados com o tamanho da pena, tu pode triplicar a pena, ele vai fazer a mesma coisa. E isso foi uma iniciativa que avançou bastante, que a Assembleia brigou, muitos vereadores, muita gente lá de Blumenau brigou, e o Congresso Nacional, depois do que aconteceu em Blumenau, ele endureceu as penas para quem comete crime hediondo contra as crianças, que é um avanço também, que eu também acho que ele também não está nem preocupado com isso, mas assim, pelo menos isso, que queria penas mais duras, isso foi feito. A gente está estourando o tempo, os assuntos são sensacionais, a gente teve um programa muito denso hoje. Eu queria agradecer agora, vou agradecer primeiro a Karina pela participação aqui, Karina Manarim. Eu que agradeço, Piara, agradeço a gentileza e agradeço por estar aqui debatendo com vocês, concordando ou discordando, sempre é muito rico esse debate e a gente sai daqui sempre sabendo um pouco mais dos assuntos. Alexandre, que bom te rever, manda um abraço para a turma em Blumenau. Karina, manda um abraço para a turma em Criciúma, daqui a pouco eu estou lá. Espero estar logo em Blumenau mais uma vez, aí eu te visito lá. O espaço do parlamento foi transformado aqui para a TVA, foi muito legal estar contigo, foi muito legal estar com a Karina, muito legal estar com quem nos acompanha em casa. Um grande abraço, obrigado pelo convite. Você assiste o programa no YouTube da TVAL e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez.